Bnei Anussim, os filhos dos forçados. A expressão em hebraico define os descendentes de judeus convertidos à força ao catolicismo pela Inquisição e que passaram a ser chamados de cristãos novos. Um estudo de um instituto em Israel estimou que milhões de brasileiros pertencem ao grupo e que 30 mil deles já retornaram ao judaísmo. O movimento é impulsionado por diversos fatores, como a difusão de testes genéticos sobre ancestralidade e a descoberta de práticas familiares com possíveis origens judaicas. A comunidade Bnei Anussim do Nordeste era uma comunidade bem dispersa. De uns anos para cá, a gente tem tentado juntar todas as pessoas que são Bnei Anussim, que buscam uma aproximação com sua ancestralidade e estamos nesse caminho aí. Foi longa a caminhada de retorno ao judaísmo dos Bnei Anussim. Nascidos cristãos, muitos frequentaram igrejas antes de se interessar pelo judaísmo ortodoxo que eles associam aos tempos bíblicos. Há duas maneiras de ser judeu: nascer de uma mãe judia ou se converter à religião. Quando eu iniciei essa jornada, as pessoas falavam e tinham como mantra que não tem GIU no Brasil, não tem regularização no Brasil, né? E por muito tempo a gente acreditou nisso. O problema é que, há décadas, rabinos ortodoxos brasileiros deixaram de fazer conversões no país, alegando que havia muitos candidatos mal intencionados. A saída foi recorrer a um rabino ortodoxo de Israel, Haim Amsalem. Após quase um ano de estudos conduzidos pelo rabino, os primeiros membros da comunidade começaram a ser convertidos em 2016. Com a conversão, vieram as regras rígidas do judaísmo ortodoxo praticado aqui. Uma das principais, a guarda do sábado, o Shabat, quando ele se abstém de trabalhar, andar de carro e até de usar o celular. Muitos aqui vivem em cidades vizinhas e, para não violar a proibição de dirigir no dia de descanso, dormem dentro da sinagoga. Passa a noite aqui, dorme aqui. Na rede? Todos dormem aqui, isso. E se alguém ronca muito, como é que faz? Já tem. Às vezes a gente passa três dias juntos aqui. Eu gosto de futebol, eu sou flamenguista, inclusive, gosto muito, mas assim, Shabat é Shabat. Não tem como assistir o jogo, nem se for a final do Mundial. Nem se for uma coisa mais importante, por exemplo, uma Copa do Mundo, nada. Nada sobrepõe o Shabat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bezvotav v'tzvanu al shehitah. Nós viemos aqui hoje para fazer um abate, segundo o ritual judaico, né, a forma de comer kashé. Conforme a lei judaica, judeus não podem comer certos alimentos, como carne de porco e frutos do mar. E mesmo os animais aceitos precisam ser abatidos conforme regras específicas para a comida virar kasher, ou adequada em hebraico. É necessário, não há a possibilidade de um judeu praticante comer carne não kashé, uma carne que não é abatida dessa forma, então é a nossa única opção. De Tibau, seguimos para o Ceará, para visitar uma comunidade Bnei Anussim na periferia de Fortaleza. Algumas pessoas se surpreendem por eu ser judeu e negro, porque na propaganda, na mídia, os judeus que aparecem são do leste europeu, com pele clara, olhos claros. Flávio Santos é o cantor litúrgico da sinagoga, ou Hazan. Eu sou filho de uma família que, na teoria, é cristã. Mas minha mãe sempre teve muitos cuidados acerca do que diz o Antigo Testamento, como ela chamava. Quando eu ouvi falar de judaísmo, isso me deu um estalo. E aí eu olhei para ela, com meus 14 anos, no auge da minha maturidade, e eu disse assim: eu quero isso aí para mim. Dois rapazes que eram desta comunidade hoje servem ao exército israelense. Mais de 800 soldados já caíram em guerra e, graças a Hashem, eles não foram um desses e, graças a Deus, eles estão bem. Mais de 60 mil palestinos já morreram nos ataques de Israel em Gaza,
segundo o Ministério de Saúde local controlado pelo Hamas. E hoje, de acordo com a ONU, o território enfrenta uma grave crise de fome. É algo duro de se assistir. Por mais que se tenha um esforço para minimizar perdas, nós estamos falando de guerra, e em guerra há perdas, mas é uma questão de soberania nacional, uma questão de defesa da população. O rabino ortodoxo Haim Amsalem é um dos grandes responsáveis pela crescente presença Bnei Anussim em Israel. Amsalem já foi membro do parlamento israelense e se projetou defendendo um processo mais simples para a conversão de judeus. Quantos Bnei Anussim brasileiros o senhor já converteu? Je pense aujourd'hui qu'on doit tourner autour de 2000, 3000. Toute personne qui pense qu'elle a une origine juive, on la fait passer une entrée au judaïsme. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une mission la plus importante qui peut exister dans le monde juif. On est aujourd'hui dans le monde 20 millions, on doit être 200 millions. Mas Israel é um país pequeno, tem só 10 milhões de habitantes. E se todos os brasileiros com origem judaica decidirem virar judeus e se mudar para Israel? C'est bien. Les Bnei Anussim ne sont pas moins importants pour le peuple juif. C'est clair que si on est un peuple grand, on est un peuple fort. C'est notre mission. Mas como surgiram essas comunidades que estão transformando o judaísmo no Brasil e gerando reflexos em Israel? Atrás de respostas, viemos ao lugar onde começa a história do judaísmo no Brasil, Olinda. O ano de 1492 é o ano em que tudo acontece, né? Colombo, né, chega às Américas, mas também é um ano da expulsão dos judeus da Espanha e o grosso desses judeus da Espanha emigra para Portugal. Após a destruição de Jerusalém pelo Império Romano no ano 70 d.C., os judeus se espalharam e uma parte do grupo se estabeleceu na Península Ibérica. Também chamados de sefarditas, eles viveram ali séculos de relativa liberdade religiosa e produziram grandes intelectuais, como o filósofo Maimônides. Até que, depois de serem expulsos da Espanha, Portugal também exigiu que eles fossem embora ou se convertessem ao catolicismo. Quando o Brasil é descoberto, não é, as famílias cristãs novas que praticavam judaísmo às escondidas e de forma dissimulada e que sentiam medo constante das perseguições religiosas na Península Ibérica, eles começam a avistar no Brasil uma esperança de prática judaica muito forte. Então começam a haver famílias inteiras, até que se forma em Olinda o que a gente poderia dizer a primeira comunidade judaizante do Novo Mundo. Esta é uma das tantas casas de Olinda onde se vendem artigos para turistas. Mas os fundos da construção podem abrigar um sítio arqueológico multicentenário. Uma mikveh. A mikveh é importante no conjunto sinagogal porque é o local do banho ritual. Em 2012, Ribben Boim produziu um estudo afirmando que este local provavelmente abrigou uma sinagoga secreta no século XVI. Ele acredita que a construção fazia parte da residência da luso-brasileira Branca Dias, denunciada à Inquisição por praticar o judaísmo às escondidas. Mas mesmo no período colonial, houve uma época em que judeus brasileiros puderam professar a fé abertamente. No século XVII, invasores holandeses derrotaram os portugueses no Nordeste e assumiram o controle de boa parte da região. É um momento muito interessante de reunião de um criptojudaísmo que já estava quase, digamos, nocauteado pela Inquisição, com um judaísmo livre que vem com os calvinistas holandeses. O domínio holandês no Recife durou 24 anos e legou à cidade um tesouro que ficaria oculto por 3 séculos. Veio uma comissão rabínica com rabinos daqui, de fora também, e atestaram pelas medidas bíblicas que efetivamente isso era uma mikveh e que isso era um espaço sagrado judaico. A descoberta da mikveh, a piscina ritualística judaica, foi a prova de que este espaço sediou a primeira sinagoga oficial das Américas.
O prédio foi restaurado e hoje funciona como museu e sinagoga. No momento de uma Europa obscurantista, você teve um sopro de liberdade, de uma certa democracia, aqui no Recife, né, aqui nos trópicos, uma experiência em que os judeus tiveram a oportunidade de expressar livremente sua religião, formar uma comunidade. Mas o período de liberdade durou pouco. Em 1654, os portugueses retomam Pernambuco e voltam a impor o cristianismo como religião única. Quando os holandeses são expulsos e essa população judaica local tem que voltar à cristandade, na figura de cristãos novos, eles começam cada vez a se interiorizarem mais e mais. Fica alguma prática judaica aqui e ali, em algum bolsão, né, remoto dos sertões brasileiros. Se a gente tentar se transportar, né, para a época da Inquisição e a gente tentar imaginar um local que aquelas pessoas queriam estar, esse lugar é perfeito. É um lugar que fica à beira do rio Paraíba, ou seja, eles teriam água, mas ao mesmo tempo era um lugar de difícil acesso e cercado de morros, ou seja, teria uma fortaleza natural aqui. Audrey Ribeiro se formou em História para estudar uma possível origem judaica da família. E ao visitar a terra de uma avó já falecida no sertão da Paraíba, alguns sinais chamaram sua atenção. Essa capela é católica, né? Porém, cadê os símbolos cristãos? Não tem, não existe nenhum símbolo cristão. Porém, o que é que você vai ver ali logo de cara? Uma estrela de Davi. A estrela de Davi tem diversas apresentações e é um dos principais símbolos do judaísmo. Segundo Audrey, esta é uma versão da estrela comum no antigo judaísmo sefardita da Península Ibérica. A poucos passos dali, outra estrela na casa de uma moradora. Várias pessoas já estiveram aqui, perguntaram para mim, mas eu não soube informar. Só o padre que chegou ultimamente e a gente perguntou para ele, então ele disse assim, eu acho que ele representa a estrela de Davi. Não sei se a senhora sabe, mas a estrela de Davi Sim. É um símbolo judaico. Sim. Você não sabia, não? Não, sabia não. No povoado vizinho, Audrey nos apresenta uma tia que, segundo ele, ainda guarda várias tradições judaicas herdadas dos antepassados. Ele diz que essas tradições só se preservaram graças ao isolamento da região e à endogamia, o costume de se casar entre primos. 3 gainhos, ou 5, ou 7, ou 9. Tem que ser ímpar. Não pode ser par. Tem que ser de 3, 5, 7 ou 9. Sempre número ímpar, né? Então aí no Talmud fala que tem um demônio chamado Zug, que significa dupla, que ele sempre atua em duplas, em pares. Então sempre quando vai fazer algo em cura, sempre tem que fazer em número ímpar. Dona Mozinha descreve outras práticas que Audrey associa ao judaísmo. A gente aqui não tem costume de varrer a casa para lá, para a sala, não. A gente varre da sala para cá. Junta o lixo, panha e joga fora. Interessante, porque isso aqui é uma reminiscência, muitos pesquisadores falam, da mezuzá, né? A mezuzá é um utensílio judaico que a gente usa nos batentes da porta. Tem alguns pesquisadores falam que esse negócio de não varrer nunca para a porta da frente é uma reminiscência, por respeito à mezuzá, que não existe mais, né, nessas casas, mas uma lembrança remota aí desse período. Se minha avó tivesse nascido na Inquisição, na época da Inquisição, e ela fosse denunciada, ela ia ser presa por judaizar sem ter nem sequer a consciência do que ela era. Isso é muito dolorido. Foi algo que foi roubado da gente, essa consciência. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher qideshanu bemitzvotav etzvanu lehitatef betzitzit. O conhecimento que Audrey adquiriu estudando o judaísmo, hoje ele compartilha com milhares de seguidores e alunos. Aprenda passo a passo como colocar o talit, o típico chale de orações judaico. Audrey também conduz as rezas numa sinagoga que representa um marco para o judaísmo brasileiro. Ela foi a primeira sinagoga batizada em homenagem a Branca Dias, a mesma que vivia em Olinda e foi condenada pela Inquisição por praticar o judaísmo. Mas Audrey também enfrentou obstáculos em sua jornada como judeu, um deles durante uma visita a São Paulo.
Na sua trajetória, você já sentiu que o seu judaísmo foi questionado ou não reconhecido? Então, assim, já aconteceu de eu ir para uma determinada sinagoga e eu não consegui entrar. O cara que era segurança falou, olha, vocês vão entrar, mas ele não. Ele é judeu? E o cara perguntou meu sobrenome. Ah, qual é o sobrenome dele? E eu falei com todo orgulho, eu enchi minha boca para falar. Eu falei, meu sobrenome é Ribeiro. Ribeiro. Quase que eu soletro para ele. Aí ele falou, então não entra. Como que você se sentiu ali? No momento, isso me constrangeu. Fiquei com vergonha. Eu fiquei magoado, assim. Quando eu estava lá, chegou um senhorzinho. O que foi que houve? Eu fui barrado aqui. Aí ele falou uma coisa muito bonita. Ele disse, não é porque existem frutos podres que a árvore é ruim. Ao contrário, a árvore é muito boa. Sabe? Ele falou assim para mim. Isso não representa o povo judeu. Já basta todo o sofrimento que a Inquisição nos afligiu, né? A gente tem que passar por outro, sem ter culpa. Nossa viagem pelo Nordeste termina em Natal, com um dos precursores no Brasil do movimento de retorno ao judaísmo. Eu sou João Fernandes Dias de Medeiros, nascido em 1934, portanto 90 anos. Após décadas de estudos religiosos e passagens pelas igrejas metodista e presbiteriana, João Medeiros oficializou sua adesão ao judaísmo na década de 60. Ele foi aclamado rabino de uma sinagoga em 2006, mas sua trajetória também despertou resistências. Um Ravé, como nós chamamos, um irmão, me cumprimentou como um amigo. Aí eu perguntei para ele, amigo, por que não rabino? Ele disse, olhe, senhor João, eu não quero melindrá-lo, mas para a Allahá que eu defendo, o senhor não é nem judeu, quanto mais rabino. E o senhor reagiu como? Eu reagi com grosseria. Ninguém depende para retornar ao judaísmo, ninguém depende de uma corte rabínica o receber e autorizar. Isso não se encontra na Bíblia. São Paulo abriga a maior comunidade judaica do Brasil. Estima-se que mais da metade dos cerca de 120 mil judeus brasileiros morem aqui. Viemos à cidade questionar representantes de algumas das principais correntes judaicas sobre como os Bnei Anussim estão impactando a religião. Nossa primeira parada é no movimento Chabad, uma das maiores vertentes do judaísmo ortodoxo no mundo. Rabino, esses descendentes de judeus que nós conhecemos dizem que, apesar da vontade deles de se regularizar, enfrentam muita dificuldade no Brasil. Por que isso acontece? Eles têm razão, que existe essa dificuldade. Mas existe motivo para isso. Consta claramente na lei judaica. Quem é judeu? Quem é considerado judeu? Então lá consta aquele que é filho de uma mãe judia ou que se converteu conforme as leis judaicas. A lei judaica exige que a conversão seja feita com um único motivo, o interesse por se conectar a Deus através das leis do judaísmo. Pessoas que querem ser auxiliadas pela comunidade e por isso eles querem fazer a conversão, então isso são segundas intenções. E infelizmente, no Brasil, em outros lugares, houveram muitas conversões feitas por rabinos pseudo-ortodoxos. Então por isso no Brasil foi proibido pelo Tribunal Rabínico Ortodoxo de fazer conversões, por causa dessas deturpações. Eles devem fazer na comunidade deles tudo, as escolas, as sinagogas, tudo o que eles podem fazer para não ficar dependendo das comunidades ortodoxas. Existe alguma orientação para barrar essas pessoas? Infelizmente, nós vivemos uma época muito preocupada dentro do povo judeu. Estamos vivendo uma época de antissemitismo muito grande. E muitos tentam entrar na sinagoga como judeus e, na verdade, são terroristas. Infelizmente, por motivo de segurança, não é qualquer um que pode entrar
nas sinagogas. Nossa segunda parada é a Congregação Israelita Paulista, a CIP, que segue o judaísmo liberal e tem o maior número de fiéis entre todas as sinagogas brasileiras. A CIP, particularmente, tem se mostrado como uma comunidade muito aberta a judeus de diversas linhas e a não-judeus interessados no judaísmo. Mas esses são grandes desafios, porque cada caso é um caso e porque a própria comunidade tem que, ao mesmo tempo, cuidar de muitas outras coisas. A CIP, por exemplo, tem 500 jovens também, tem um grupo enorme de idosos. E algumas dessas pessoas disseram que se sentiram vítimas de preconceito de classe ou raça ao tentar se integrar com a comunidade judaica em São Paulo. O senhor acha que, de fato, pode existir algum tipo de preconceito contra essas pessoas? Infelizmente, acho que pode. E lamento isso profundamente. Os judeus somos um dos exemplos dos coletivos minoritários mais discriminados, mais perseguidos da história da humanidade. Nem sempre a pessoa que mais sofreu alguma coisa é a que tem mais força para evitar que isso aconteça. Estamos numa dinâmica na qual a desumanização é instantânea, é rápida. E a reumanização é muito complexa. Mas precisamos trabalhar nisso constantemente todos. Na Sinagoga Branca Dias, em Campina Grande, é dia de uma visita especial. Tudo bem, dona Giovana? Cheguei! Uma educadora judia e especialista em cultura judaica que há mais de 10 anos orienta esta e outras comunidades Bnei Enussim. Tá com quanto? 12. Já tá preparando? Aldre, tem que preparar o menino pro bar mitzvah, hein? Já. Mas hoje a visitante está perto de ver sua filha, nascida em São Paulo, se tornar parte desta comunidade. Minha filha, que é judia, de berço, estudou na Bet Yaakov, recebeu educação lá no establishment. Ela olhou para esse menino e falou, uau, esse menino vai ser o meu marido. Então, assim, a construção, ela traz vínculos muito fortes, sabe? A família dela é uma família que se encantou muito pelo judaísmo dos Bnei Enussim, né? E aí a gente começou a ter um contato cada vez maior e hoje eu sou noivo dela, né? O fim do Shabat inaugura a semana para os judeus. E os Bnei Enussim inauguram uma nova era para o judaísmo do Brasil. Você tem no Nordeste brasileiro um potencial para algumas dezenas de milhões de descendentes de judeus, que podem eventualmente, né, se voltarem a se identificar com o judaísmo e terem a consciência e eventualmente a vontade de retomar a prática judaica. Por que não? Qual foi a época de ouro do judaísmo? Foi a época do judaísmo sefarade. Tem lá o islamismo, tem lá o cristianismo e tem o judaísmo. E as três viviam em paz. Parece que o segredo para a época de ouro do judaísmo era dialogar com o outro. Nós somos herdeiros dessa cultura. Num mundo cheio de barreiras, Audrey diz que a história dos Bnei Enussim mostra a busca por refazer pontes. A ideia não é que exista apenas um Estado judaico. É um Estado judaico, um Estado palestino também. Minha ideia assim, é de que a gente possa conviver. E a busca por superar traumas. Essas práticas, né, os nossos antepassados, eu tenho certeza assim, que a ideia deles era que no futuro, essa chamazinha, essas práticas que foram transmitidas, muitas vezes de forma inconsciente, porque era o que eles conseguiam fazer, era na certeza de que futuramente os seus descendentes iriam fazer dessa chamazinha uma fogueira de novo. É o retorno da gente ao judaísmo, é uma reparação histórica, e eu, como um judeu, é um tikkun, é uma reparação espiritual também.